Fala, time! Bom, hoje quero mostrar mais uma análise aqui também do dólar. Já fiz hoje mais cedo uma análise sobre o índice e agora eu vou fazer uma sobre o dólar. Aqui no dólar, nesse dia de forte alta aqui, onde subiu basicamente de 5,30 para 5,46 no dólar futuro, a gente teve alguns padrões muito bons aqui de candles, tá? Simplesmente candles. Então vejamos aqui, ó, essa região aqui, exatamente aqui, a gente vê que tem uma tendência forte, engrenando, poucos candles de queda e candles pequenos, com volume baixo, tá? Poucos pontos também, vamos ver aqui toda a amplitude desse candle, ó, 6,5, tá? E os outros verdes sempre maiores, ou seja, tendência engrenando bem. Até posso botar aqui a média, vamos botar aqui a média de 20, né, que é a média da super tendência. Tá? Veja que é uma média onde buscou ela, subia, tá? Todos os momentos onde a tendência esteve bem engrenada, ela respeitou a média de 8, tá? E veja só, nesse local aqui, galera, onde a gente tem pelo menos dois candles vermelhos, eu chamo isso aqui de candles renegados, tá? Setup de candles renegados. Por quê? Porque justamente nesse local a gente tem dois candles vermelhos contrários à tendência. E se a gente enxergasse também somente isso aqui, ó, deixa eu apagar o restante, deixa eu tentar fazer aqui um... Ó, que ficou por baixo, né? Mas digamos que foi isso aqui, ó. Tá? Se a gente enxergar só isso aqui, o que a gente veria naquele local ali? A gente enxergaria o padrão de estrela da noite, né? Bem parecido com estrela da noite. Então, poderia ser uma reversão, certo? Mas ele foi até a média. E uma das coisas que eu sempre friso quando eu falo de candles, que candles em tendência, ou seja, candles de reversão em tendência, geralmente eles vão falhar, tá? A tendência vai continuar subindo, neste caso aqui em específico, que era uma tendência de alta. Então, olha só. Depois, ó, realmente continuou subindo. Então, quer dizer, ele parou na média de 8, tá? Ele fez uma regressão à média de 8, e aí depois continuou subindo. Então, por que candles renegados? Porque a gente tem uma tendência muito engrenada aqui, uma tendência muito forte. E aí forma dois candles contrários a essa tendência muito forte, tá? Então, a gente poderia fazer o quê? Onde é que seria uma entrada desses candles? Seria aqui, tá? Na máxima do primeiro ali do candle renegado, ou pode ser até na máxima desse primeiro aqui também. Na verdade, no primeiro fica melhor, tá? Se tivesse mais um terceiro candle, também seria aqui a entrada. O stop seria aqui nesse fundo mais perto, tá? Esse fundinho aqui. Claro, né? A gente está falando de movimentos com uma amplitude bem grandes aí, tá? Então, beleza. A gente poderia fazer, por exemplo, um scalpzinho aqui buscando alguns pontos. Veja só. O stop aqui, ó, seria de 11 pontos, tá? 11 pontos nesse caso. Beleza? E a gente poderia fazer o quê? Para descobrir o alvo. Fazer uma Fibonacci até ali. Ó, então a gente teria esse alvo aqui, lá em cima. Então, veja a diferença que dá, né, nesses candles renegados. 30 pontos contra 11. Contra 10, tá? Então dava 3 vezes mais se buscasse esse alvo. E não parou por aí, ó, ele continuou subindo, tá? Continuou subindo, ó. Vamos ver se bateu. Bateu lá em cima. Poderia ter ido até lá. Como o mercado engrenou bem, né? Claro, aqui nessa região aqui provavelmente já seria estopado ou sairia no dedo para não passar o dia inteiro com uma ordem em aberto, tá? Já tive alunos que operam dessa maneira, arrastando o stop devagarinho, né? Então eles pegam movimentos muito longos assim quando eles acertam no começo do dia, tá? É questão de estratégia. Bueno, vamos continuar aqui. Se eu abrir esse gráfico no gráfico de 1 minuto, o que a gente vai enxergar aqui? A gente vai enxergar um padrão conhecido. Bem provavelmente, tá? Eu nem olhei ainda, mas provavelmente tem uma bandeira. Então, olha só. Os candles renegados, eles justamente vão ser, tá? Justamente vão ser bandeiras. Ó, e é o que a gente tem aqui, uma bandeirinha. Eu vou tirar a média de 8 aqui para ela não nos atrapalhar. Então, veja só, aquele mesmo candle renegado, poderia ser 3 candles, não teria problema nenhum. Nada mais é do que uma bandeirinha num tempo menor. Nada mais é do que uma bandeirinha num tempo menor.
Então, se a gente estivesse também observando pelo 1 minuto, a gente poderia buscar entradas até antes ainda, ó, reduzir o stop, por exemplo, para cá. Ó, poderia ser um stop menor, 8,5 pontos. Beleza. Poderia fazer um scalpzinho. Onde é que eu sairia? Lá em cima também, mesma coisa, tá? Mesma coisa, lá na Fibonacci, onde eu tinha marcado. Tá? Eu poderia aqui fazer também uma projeção de mastro, ó, daqui para cima. E olha como bate praticamente perfeito aqui, ó, nessa região. Se eu fizesse essa saída, ó, entrei aqui, stop lá embaixo, 11 pontos ou 10, né, que eu tinha visto antes. Saída lá em cima em 39,5. 4 vezes para 1, tá? 4 vezes para 1. 4 de gain contra 1 de loss. Se tu errasse 4 vezes uma operação dessas, uma que acertasse já se pagaria ou empataria, tá? Então, extremamente interessante, né? Então, esses candles, quando eles formam assim, uma tendência muito forte e acaba formando esses candlezinhos contrários, na maior parte das vezes eles são bandeirinhas nos tempos menores, tá? Aqui a gente teve uma também. Ó, aqui a gente teve outra. Vamos observar essa aqui, ó. E aqui dá para fazer um pivô também. Isso aqui foi uma bandeirinha. Bandeirinha. Tá? A gente teve um pivô aqui de alta, que poderia ser projetado provavelmente também. Vamos ver aqui. Primeiro alvo. Segundo alvo. Terceiro alvo, galera. Olha lá. Olha onde bateu. Tá? Eu vou até diminuir essa seta para ver se não vai encaixar exatamente, exatamente aqui, tá? Exatamente ali, ó. Então, mesma coisa, ó, entrada aqui, stop aqui embaixo. Vamos ver quantos pontos daria. Entrada aqui, nesse candle verdinho de fora, e stop ali, 7,5 pontos. Isso já era 5 e 5 da tarde. Vamos ver no minuto? Ó, no minuto até não ficou tão perfeita aquela bandeira maior, tá? Não ficou tão perfeitinho assim, mas tu pode tentar traçar ela. Poderia fazer assim também, né? Tentar encaixar aqui. Tá? Ali deu uma fuga e tal. Tu não iria entrar para baixo, né? A bandeira nesse caso aqui se entra para cima. Depois rompeu e aí sim continuou subindo, né? Poderia fazer pelo menos uma LTB, guiando o preço no minuto também. Aqui foi um falso rompimento. Mas nos 5 minutos, ó, nos 5 minutos praticamente não tem isso. Tem ali um martelinho em cima desse canalzinho, tá? Então a gente poderia fazer essa entrada aqui de qualquer forma, com stop aqui embaixo. Perfeito? Mesma coisa, ó, projeção de Fibonacci, entrada nesses candles aqui que são contrários. Olha como o volume aqui foi ridículo, ó. Ó, volume baixo, 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 menor volume praticamente do dia, ó. Porrada para cima para iniciar a tendência e porradona para baixo aqui quando teve uma rejeição. Nesse candle aqui tu já poderia abortar a missão, né? Porque ia dar um susto tremendo. Então poderia encerrar quase que por aqui, ó. Ó, talvez esse candle aqui, naquele momento durante a operação, se tu estivesse dentro dela, o que esse candle aqui estaria fazendo justamente? Pode ser que essa briga intensa aqui tenha sido para tentar bater nesse primeiro alvo de Fibonacci, tá? Aí o volume entrou gigante, acabou fechando fora e ele continuou subindo. Ele meio que determinou, ó, eu vou continuar batendo outros alvos. Bateu aqui, depois lá em cima, tá? Lá em cima, ó. Então, alvinhos de Fibonacci, mais umas bandeirinhas, candles renegados. Olha só esses candles aqui também, ó. Ó, volume caindo quando é a vez de cair, ó. Quando é a tendência de baixa no candle, volume cai. Porrada para cima, volume cai quando é para baixo. Porrada para cima, porrada para cima. 2 candles fracos. Olha lá aquele candle lá, a mesma coisa, ó, esse aqui. Tá? Vamos ver no minuto. Também teve outra bandeirinha aqui, ó. Também teve outra bandeirinha aqui. Bem pequena, mas teve. Veja. Bandeirinha ali também. Poderia pensar em fazer uma segunda entrada. Ó, entradinha no rompimento, ou no pullback dela. 6 pontos. Entraria com o segundo contrato.
Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, mais um padrão aí, candles renegados. Espero que tenham gostado, compartilhem esse vídeo, deixem o like, não deixem de ativar o sino, né? Isso é muito importante no YouTube, tá? E no Instagram, óbvio, né? Seguir e compartilhar esse vídeo com todos. Valeu?